Nessa parte 2 da introdução, eu vou falar um pouquinho para vocês, com maiores detalhes, sobre aquela organização, sobre os níveis de organização. Então vimos que os átomos, eles representam a menor unidade do nosso corpo, na formação do nosso corpo. E os átomos, no geral, eles são considerados a menor unidade da matéria. Eles são encontrados, todos eles, na tabela periódica. Vou marcar aqui tabela periódica. E a união desses átomos por ligações químicas forma as chamadas moléculas. E as moléculas reunidas vão formar estruturas celulares compondo, no geral, a nossa célula. As células que se organizam de forma semelhante quanto à forma e função formam os tecidos. Tecidos compõem os órgãos compõem sistemas e os sistemas aparelhos do nosso organismo. Os átomos, eles podem ser divididos em um núcleo e uma eletrosfera. Não precisamos entrar na regra dos octetos ou fazer distribuição de elétrons nesse momento, mas nós vamos pensar no seguinte: o núcleo, ele contém os prótons e os nêutrons. Então, no núcleo ficam prótons e nêutrons. E em torno dos prótons e nêutrons, a eletrosfera é composta por elétrons. Temos a eletrosfera e os elétrons eles ficam orbitando em torno desse núcleo. Os prótons apresentam carga positiva e os elétrons carga negativa. Os átomos eles podem perder elétrons ou ganhar elétrons. Os elétrons transitam. Quando eu mexo com o número de prótons, eu estou fazendo fissão nuclear, estou tornando um material radioativo. Sem tornar um material radioativo, os meus prótons se mantêm junto dos nêutrons no núcleo e eu posso alterar a quantidade de elétrons. Isso significa que quando os átomos ganham ou perdem elétrons, eles tornam-se elementos com carga. Eles acabam tendo carga. E essa carga pode ser uma carga positiva se perderem elétron. Mas como se eles perderem, eles ficam com carga positiva? Lembrem-se que os elétrons têm cargas negativas. E quando eu perco um elétron, eu fico mais positivo. E essa carga pode ser negativa, se o átomo ganhar elétron. Quando eu ganho o elétron, eu recebo essa carga negativa, se tornando negativo. Quando eu tenho o desprendimento de um elétron, quando eu perco um elétron, eu fico positivo e esse elemento com carga passa a ser chamado de cátion. E quando eu ganho o elétron ficando negativo, eu passo a ser chamado de ânion. Elementos com carga elétrica são os íons do corpo. E os nossos íons podem ser íons
positivos, cátions, íons negativos, ânions. Por exemplo, o ferro, ele perde 2 elétrons. Então, o ferro é um íon cátion. Como que eu sei a representação de um elemento iônico? O elemento iônico tem a representação de carga, diferente do ferro, na sua condição absoluta, lá na tabela periódica, onde eu não tenho carga. Você vai encontrar o número de prótons, nêutrons e elétrons, se não me engano 26, mas você não tem a representação de carga. Aqui, ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 24 elétrons. Então, ele é um cátion. A mesma coisa do sódio. Sódio, ele perde 1 elétron. Então, fica só com sinal de mais. É outro cátion. O cálcio perde 2 elétrons, outro cátion. E em contrapartida é um exemplo de um ânion, então. Um ânion que nós falaremos bastante, como o cloro. O cloro ganha 1 elétron, então ele fica negativo. E esses íons podem se ligar, eu posso ter a junção, eles têm uma forte atração pela diferença de carga, como o cloreto de sódio, o NaCl. Essas ligações iônicas formam as moléculas.